Olá, vamos continuar o nosso estudo do livro Plenitude, esse aqui. Hoje vamos falar sobre o capítulo 2, Superioridade e Coitadismo. Muitas vezes o pássaro ele tenta voar para fora do ninho e ele cai. E assim é com a gente também. Nós tentamos uma independência, tentamos o nosso voo, e nessa tentativa nós temos muitas quedas. E percebemos que não estamos prontos. Isso significa que quando a gente se arrisca muito, encontra muito problema, muita decepção, nós criamos um senso instintivo de nos preservar e nos colocar em primeiro lugar. E pode ocorrer em a gente só enxergar o nosso eu e deixar de enxergar os outros. Por isso, por tantas quedas, por tantas decepções. E isso pode gerar tanta superioridade como coitadismo. Manifestamos de duas formas o exagero desta visão unilateral. A primeira forma, nos sentindo superiores aos demais, buscando vantagens que nos deem alegrias imediatistas, independente da decorrência negativa aos outros que ficaram para trás. Ou na vontade de que todos sintam pena de nós, nos colocando como sofredores incompreendidos dos problemas da vida. A superioridade é um problema porque quem busca muita vantagem no desespero de se dar bem na vida, perde a maior vantagem que pode adquirir, que é a de aprender a enxergar nos olhos dos outros suas dificuldades, a sentir no próprio coração um desejo natural e compassado de acalentar, da forma que pode, as dores mundanas, oferecendo seus serviços ao universo. Que é a compaixão, né? A lei do universo é a lei da utilidade, a lei do ser útil, a lei do colaborar. Então, quem busca muito os próprios benefícios, quem não consegue enxergar os outros em busca de vantagens pessoais, acaba perdendo a maior vantagem que poderia adquirir, que é justamente o desenvolvimento da compaixão, o desenvolvimento de enxergar o outro. E quem sente muita pena de si mesmo, se sente injustiçado diante das relações mais próximas de afeto e vive a fazer reclamações sobre a postura dos mais próximos. Está focado no quão está sendo prejudicado pela postura dos outros e no quanto as ações dos outros estão lhe tirando o que era seu por direito, a felicidade, e nada mais parece merecer sua atenção. Então, vamos supor, está com algum familiar internado no hospital, o que pode ser uma situação muito desgastante quando ela é a longo prazo. Mas o vitimismo faz com que, em vez de enxergar, nossa, estou com um familiar internado no hospital, imagina o quanto que ele não está sofrendo com o problema que ele está tendo lá, seja uma doença, seja alguma outra questão, ao invés de pensar no paciente, pensa, nossa, mas eu vou ter que deixar de fazer isso na minha sexta, no meu sábado, para ficar lá no hospital cuidando. Então acaba sendo um vitimismo que deixa o outro invisível e deixa a gente sempre protagonista. Assim, se um parente teve um dia muito ruim, ou se está muito triste, não é um detalhe que mereça ser percebido. Apenas é colocado em consideração o quanto aquela pessoa está tirando da felicidade do injustiçado do enredo. Deste modo, sentir pena de si mesmo é um desequilíbrio, é uma visão unilateral da vida, que é o egoísmo, infelizmente. Que a gente deixa de enxergar o que o outro está passando, por que o outro está fazendo isso que está me desagradando. E apenas enxergamos, olha o que o outro está fazendo comigo. Que é uma coisa que todos nós sentimos.
diariamente, é comum, mas precisamos prestar atenção, porque só prestando atenção um dia vai ser diferente. Enquanto não prestarmos atenção, nós vamos continuar reproduzindo esses comportamentos. Não existe como dar saltos, não existe como dormir egoísta e acordar completamente amoroso, com compaixão. Existe tomar consciência do próprio egoísmo e ir mudando aos poucos, cada um no seu tempo, porque parece uma palavra pesada, né? Alguém apontar o dedo e falar: nossa, mas você é um egoísta, parece uma ofensa. Na verdade, é o natural. Nós somos egoístas e tá tudo bem, a gente só precisa aceitar o nosso egoísmo, tomar consciência dele e ir mudando aos poucos. Não, mas eu não sou egoísta, em algum momento é. Se a gente não fosse egoísta, não ia ter fome, não ia ter desigualdade social, não ia ter pessoas morando na rua. Nós somos egoístas. O que a gente não consegue é combater o egoísmo de uma hora para outra. A gente não consegue por dentro da nossa casa uma pessoa desconhecida. Pode até ser perigoso. A gente não consegue transformar a realidade de um dia para o outro. O que a gente tem que fazer? Tem que olhar dentro de nós e ir tentando mudar o egoísmo aos poucos. E o que é egoísmo? É sempre quando a gente deixa de enxergar o todo, quando a gente enxerga apenas a nós mesmos. Não são as ações das outras pessoas que estão tirando a alegria daquele ser, e sim a forma como ele próprio está interpretando os dizeres e ações, forçando tudo que é exterior a encaixar-se nas falhas teorias interiores, de que não é amado nem querido pelos outros, e de que estes têm poder e capacidade de estragar seus momentos felizes. Muitas vezes, os outros lhe consideram muito, estão realizando feitos positivos, os quais estão sendo interpretados equivocadamente como negativos, apenas para alimentar argumentos que sirvam de justificativa para manter o sentimento de menos-valia. Como solução, a pessoa precisa seguir dosando o amor próprio, até que tenha uma visão honesta da realidade, sem acreditar que as pessoas estão implicando ou o mundo conspira contra, para interpretar as informações de modo verídico e lembrar que é um ser querido e amado por muitos. Então, o vitimismo, ele é uma falsa interpretação da realidade. Ele faz com que a gente interprete a realidade de uma forma equivocada. Ele faz com que a gente acabe deixando de enxergar as coisas. Porque ele nos cega dentro do nosso eu. Passa a existir só nós. E não é que é uma maldade nossa. A gente não está fazendo por mal. A gente não é vítima por mal. A gente não é coitado por mal. Acontece. Um dia a gente está mais fraco, um período que a gente está mais emotivo. E precisa sempre vigiar para que esse egoísmo seja algo temporário e não permanente. Que enxergar os outros seja sempre o foco, sair um pouco do foco. O outro está invisível para mim, a dor do outro não está me importando. Aí volta para o foco. É a única forma de sair do vitimismo. Que existem 4 tipos de autoestima, né? E o vitimismo, ele é a autoestima frágil. É a preocupação exagerada com a opinião dos outros. É se sentir pouco. Temos aqui um outro exemplo. O salmão é um peixe curioso que parece gostar de desafios. Sobe cachoeiras para mudar seu ambiente e busca novas perspectivas em lugares inusitados. O senso de moral é o guia mais seguro para nos elevarmos espiritualmente. O que é se elevar espiritualmente? É se tornar um pouquinho melhor que ontem. Hoje, estar um pouquinho melhor que ontem.
E com essa elevação, passaremos a ser tão agradecidos pelas pessoas ao nosso redor que perceberemos as boas intenções por trás das palavras e gestos mais rudes e passaremos a encarar a vida como uma escola repleta de aprendizados, em distância acessível e segura. Estaremos sempre risonhos, felizes e leves. E o que a lição do Salmão nos ensina? Exigir da gente, sempre além do que a gente consegue entregar, faz com que nos sintamos fracassados, porque a meta está muito maior do que a nossa capacidade. Ou a meta está muito à frente daquilo que a gente pode abraçar no momento presente. A vibração da culpa e do desprezo por si mesmo é a vibração mais baixa que existe e é um convite a ficar sem fazer nada. Por quê? Porque todas as emoções têm uma vibração. As emoções como o carinho, o amor, a solidariedade, a esperança, elas têm uma vibração mais positiva, enquanto as emoções de raiva, medo, culpa, autodesprezo têm uma vibração mais negativa. E a culpa é uma das que tem a vibração mais negativa de todas. Então, a gente tem que tomar cuidado com a culpa. A gente tem que, do mesmo jeito, sou egoísta, todos nós somos, é uma característica nossa. Nós temos que prestar atenção, temos que lutar por uma mudança. Mas temos que sentir culpa enquanto ela está sendo uma professora, enquanto ela está nos levando a mudar de comportamento. A partir do momento que eu já mudei, eu não posso continuar na vibração da culpa, senão eu vou estar sempre me sentindo muito para baixo. Isso vai atraindo coisas negativas também. Por outro lado, deixar de se exigir metas que deem uma melhora interior faz com que estacionemos na caminhada evolutiva. Por isso, é necessário o equilíbrio, exigir-se na medida certa e sentir-se feliz com os resultados positivos que consegue alcançar, conforme a experiência chamada vida dita suas lições. Então a gente não pode nem se exigir além, nem se exigir menos. Precisamos se exigir na medida certa. Temos aqui o capítulo 3, que é o reflexo das emoções no corpo. Vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos começar um pouquinho falando sobre ele. Uma praia cheia de ondas não permite a existência de recifes coloridos, ricos em vida marinha, um conteúdo que permite um brilho especial à praia e ao seu próprio equilíbrio ecológico. É preciso que a praia permita, com o mar calmo, a existência dos recifes e corais. A vida marinha só irá se aglomerar nas rochas que findam a praia quando esta apresentar constantemente, por um bom tempo, o mar calmo. É preciso moldar. Então, o peixe não vai aparecer se tiver muita onda. Do mesmo jeito, a nossa evolução, o nosso crescimento não vai acontecer se tiver um turbilhão de raiva, de medo dentro de nós. Nós precisamos permitir a nossa melhora, igual a praia precisa permitir uma condição para que existam os recifes, os corais, nós precisamos permitir a nossa melhora. Ela não vem gratuitamente. Nas vidas passadas, encontram-se as explicações de todos os conflitos da atual existência. Isso é muito importante, a gente se pergunta por quê. Por que que eu nasci com essa característica, com essa limitação? Por que que as coisas não estão dando certo para mim? Mas tudo está acontecendo segundo o que tem que ser para que a gente aprenda lições, que nós estamos aqui na Terra para aprender lições. E se nas vidas passadas a gente fez muita coisa negativa, a gente precisa aprender para deixar de fazer, para nos transformar. E às vezes conviver com desafetos, com pessoas difíceis, com situações que a gente não queria, é necessário para a gente aprender essas lições. Se as pessoas soubessem
O quão perfeito é o equilíbrio do resgate e reconciliação, não se apossariam de sentimentos negativos e de julgamentos exagerados a respeito dos mais próximos. Por que que existe a reencarnação? Nós estamos aqui na terceira dimensão. Quando nós passarmos pelo processo que a gente chama de morte, na verdade é apenas uma passagem, nós saímos da terceira dimensão e vamos para a quarta dimensão. Essa quarta dimensão ela tem tanto lugares negativos como lugares positivos, segundo a criação mental de cada um. Então, do mesmo jeito que tem lindas colônias espirituais, vai ter também lugares tenebrosos. Por quê? Porque a criação mental daquelas pessoas. Vai mudar muita coisa? Não, vai mudar pouca, porque é uma dimensão muito perto da nossa. Lá é muito parecido com aqui, não tem muita diferença, né? Tanto é que as pessoas chegam a se assustar, né? Quando se comenta que lá também existe gravidez. Pode existir, não necessariamente. Lá também pode existir envelhecimento. Lá também tem alimentação, tem digestão, tem gripe, tem doença viral. Então lá é muito parecido com aqui, né? Muita gente se decepciona, porque tinha compreendido que já iria para o reino de luz. E existe esse reino de luz, mas ele não está tão perto. Já não é a próxima dimensão. Né? Aos pouquinhos, é passinho de formiga. E para a gente conseguir passar da quarta dimensão, nós não conseguimos sem a reencarnação. Por quê? Porque sem o esquecimento dos nossos erros, sem o esquecimento das nossas falhas e da nossa trajetória, a gente não consegue ter uma vida ideal. E apenas tendo uma vida ideal é que a gente consegue, depois da morte, ser levado por um portal, onde esse portal vai nos ensinar muita coisa, vai ser um portal de estudo, de orientação, sempre na base da lei do amor ao próximo, e essa pessoa vai ter tanta vibração positiva, tanta luz interior, que ela vai explodir e se transformar em energia. A partir do momento que ela vira energia, ela vai para a quinta dimensão, não é mais obrigada a retornar para a Terra, não é mais obrigada a reencarnar. Se ela quiser, ela pode vir para a Terra, mas não mais para reparar seus erros em missão em intervalos de 500, 800 anos. E para conseguir ir para essa dimensão, você tem que ter uma vida impecável. Então é muito difícil, né? Eles comentam que é 3 pessoas a cada 100 anos que conseguem essa passagem. Né? Então é muito raro. Mas não é porque é difícil, né? Porque é raro que a gente tem que deixar de se melhorar, né? Tem que começar em algum momento. O nosso corpo espiritual molda o nosso corpo biológico. As emoções moldam o corpo físico, a percepção dos estímulos e suas respostas em cima de fatos exteriores, escolhendo como será a reação do corpo biológico às situações da vida. Então, se a gente molda nosso corpo a sempre responder com raiva, é super confortável para nós. Estava na minha homeostase, no meu equilíbrio, a pessoa me tirou do meu equilíbrio, pisou no meu calo, eu vou lá e piso no calo dela. Resposta mais fácil, mais confortável, reagir com a raiva. É confortável porque eu vou voltar para o meu equilíbrio rapidinho, não preciso me esforçar, não preciso ter paciência. Se a gente reage assim, nós estamos moldando ao longo de muitas vidas o nosso corpo a responder sempre com a raiva. Então, estímulo, saí do meu equilíbrio, me tiraram do sério, fizeram algo que eu não gostei, resposta, raiva. Que é o esquema estímulo-resposta, daquele experimento que faziam com o ratinho, com o cachorro, né, na criação da psicologia comportamental. A paciência, em especial, é capaz de trazer grandes mudanças no corpo biológico.
As respostas que iniciamos aos estímulos ambientais são respostas espirituais, que dão uma vibração para a nossa célula, inclusive, que carregam uma bagagem biológica. E moldar como reagiremos ao exterior, tanto espiritualmente como biologicamente, é questão de treinamento. Então a gente vai treinar a reagir com a paciência. No começo é nadar contra a correnteza. Quero reagir com a raiva, que é que eu estou acostumado, mas preciso reagir com a paciência. Aí eu vou nadando contra a correnteza, reagindo com a paciência, reagindo com a paciência. Vai chegar um momento que a paciência vai ser minha resposta automática a quando as coisas me desagradam. A partir desse momento, ela já vai estar gravada no meu código de paciência. Vai ser uma coisa natural, que eu não vou precisar me esforçar para ter paciência. Mas até esse dia chegar, eu preciso me esforçar para sair da raiva, para ter paciência. Viciamos o nosso organismo às satisfações de nossas vontades. Enquanto o ambiente exterior render paz e desejos saciados, o corpo biológico estará regulado. Feita a abstinência, na ausência dessas condições consideradas ideais pelo nosso eu instintivo, o corpo reage abruptamente, estimulando respostas de ira, sentimento de coitadismo ou inferioridade, sentimento de que está sendo desafiado ou questionado desnecessariamente. Então aqui vai falar que a gente precisa moldar um novo egoísmo, um novo organismo. Se a gente continuar com o organismo de antigamente, nós vamos continuar com a resposta de antigamente. Se a gente tem um organismo que responde com paciência, com perdão, com a empatia, com a ausência de julgamentos, com a colaboração, nós vamos estar colocando no nosso código todos esses itens como respostas automáticas, não como respostas elaboradas que a gente tem dificuldade de ter. Isso vai começando a ser o natural. Sentindo gratidão pelas qualidades boas das outras pessoas que o cercam, o ser estará emitindo ao universo vibrações de luz que retornarão a estas mesmas pessoas, estimulando-as a despertar o seu melhor lado. E se elas estiverem aptas a absorverem essas vibrações, poderão se engajar em uma melhora interior. Então é igual ping-pong. E você manda para o universo devolve para você. Buda falava isso. Ele falava que é importante ter alegria, entusiasmo, gratidão e fraternidade. Então, se eu estou mandando energia de gratidão pelas coisas boas que eu tenho, eu estou dando para mim uma resposta que essas coisas boas mantenham. Do mesmo jeito, se eu mando a energia da reclamação, eu estou criando com que tudo que eu estou reclamando continue do jeito que está. Sentindo alegria, entusiasmo, esperança, o ânimo se fará presente e a vontade de realizar sonhos e projetos será permanente, porque está sempre animado, sempre bem com a vida. Com mais energia para lutar por suas conquistas, o ser conseguirá resultados melhores e se sentirá cada vez mais motivado a ir além. Sentindo fraternidade, sentimento este mais orientado por Jesus Cristo, conhecido no plano espiritual como Sananda, o governador da Via Láctea, o ser vibrará a essência perdida. Ser amor manifestado em ação, que era a nossa essência antes da nossa queda, quando caímos da luz. E precisamos voltar a ter essa essência para retornar para a luz. Ser amor manifestado em ação. E se tornará peça fundamental no funcionamento do multiverso, em todas as suas dimensões, trazendo o necessário exercício da fraternidade no dia a dia. Assim, o sentimento de compaixão e misericórdia
estarão acompanhando aquilo que é visto, ouvido e sentido. Estaremos atentos à necessidade dos outros para querer saciá-las. E essa luz que vem de dentro se espalhará por fora, ajudando o mundo a se tornar um lugar melhor, onde o sentimento de amor ao próximo é mais vivenciado. Obrigado.